Feliz sábado a todos os nossos queridos irmãos. Queremos agradecer a oportunidade que temos de entrar em sua casa para juntos, nesse dia maravilhoso, louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo do que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Que Deus possa te abençoar e que nesse dia possamos estar mais perto do nosso Salvador. E essa é a oração que nós vamos cantar agora. Traz-me junto a ti. Agora olhe para Jesus e diga: Senhor, se eu quiser fugir do Senhor, não me deixe fugir. Mantenha-me bem pertinho do Senhor. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Senhor, o Senhor é tudo isso e muito mais. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar.
Queremos estar sempre perto desse grande Deus e dizer agora: quero estar ao pé da cruz. Hino do nosso Inário Adventista, 191. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar sobre o rude monte. Se na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna chore, a estrela da manhã, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, nela sombra, ó Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois ao lar paterno irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Amém. Feliz sábado, amada Igreja Central de Osasco e amada Igreja do Kennedy. Que alegria me dirigir a vocês neste instante, poder falar
abertamente sobre a palavra de Deus, com liberdade religiosa, com a bênção do céu. E eu gostaria muito que você permanecesse aqui, que você continuasse conosco. Nós vamos aqui até às 11h30. E eu tenho descumprido com o protocolo que eu mesmo tenho estabelecido, né? Eu sempre ofereço um hino no começo e um hino final. Mas muitas vezes a gente é tocado mesmo pelas músicas que são apresentadas aqui. Eu queria pedir para a Cris novamente. Cris, você pode cantar esse hino no final? A gente terminar com essa música que tem tudo a ver mesmo com a mensagem desta manhã. Eu gostaria de agradecer àqueles que estão aqui no bate-papo ao vivo. A primeira pessoa a comentar aqui foi o José Pedroso. Um beijo, meu amigo. Pedroso é um amigo que tem me mandado mensagens todas as sextas-feiras, que para nós adventistas, sexta-feira à noite já é sábado, sempre me cumprimentando ali com uma mensagem amigável, uma mensagem do coração mesmo. Deus te abençoe, Pedroso, viu? O Vando está aqui, Vando amigo do coração também. Vando, um abraço, viu? Deus te abençoe. O JP, o John Walker Will aqui, fazendo um cumprimento judaico, né? Shabbat Shalom para você também. Um sábado de paz, né? Um sábado abençoado. É a forma judaica. O nosso feliz sábado é assim que eles se cumprimentam nas sinagogas, né? Shabbat Shalom. Rosângela Cardoso, feliz sábado, pastor Antônio, povo de Deus. Rosângela, Deus te abençoe, viu? O Eric Santos está aqui cumprimentando também. Saudades, viu, Eric? Logo, logo nós poderemos realizar aí o seu batismo da Táfnis e da Ellen. Que Deus abençoe vocês aí, viu? A Isinete, o Elias, o Sebastião, o Paulo, o Rafael, e o Hildebrand está aqui também. Feliz sábado, pastor e irmãos da Igreja Central de Osasco. Deus abençoe você e a todos, de Rafael, Débora e Rafaela. Eu conheci a Rafaela, ela é linda, viu? Linda, Deus abençoe vocês. A Marta também está aqui. Sua filha está aqui, né, Marta? Está aqui a professora Eva. O Tchê Piazito está aqui. Tchê, um abraço. Barbaridade. Gosto muito de você, viu? Deus te abençoe, meu amigo. E a gente podia falar de muitas pessoas que estão aqui, mas nesse momento a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, mas fica aqui nosso abraço, nosso cumprimento a todos. Eu quero convidar você para abrir aqui a sua Bíblia no quarto Evangelho. O Evangelho segundo João, capítulo 19, ok? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 19. João 19. Todos encontraram? Nós vamos fazer uma breve oração aqui, nesse instante, e depois nós vamos ler o texto bíblico. Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta, e o seu coração também. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de cultuarmos ao Senhor. O Senhor é o nosso Pai e nós estamos muito felizes porque o Senhor é o nosso Criador, foi o Senhor que deu origem a cada um de nós. O Senhor também é o nosso Rei que governa de maneira justa, coerente, sobre cada um de nós, nos deu leis que são possíveis de serem observadas e cuida. Somos súditos felizes neste reino, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta manhã o Teu Espírito me ilumine, que nesta manhã o Teu Espírito me dê facilidade e que o Teu Espírito também, o Paracleto, o Consolador, alcance aqueles que estão do outro lado aí da tela do computador, da tela do celular, da tela da televisão, e também alcance aqueles que futuramente assistirão a este vídeo, que ficará registrada esta pregação. É por Jesus que eu oro, é por Jesus que eu agradeço. Amém, Senhor. Capítulo 19, vamos aqui neste momento fazer a leitura a partir do versículo 1. Eu convido você. E eu vou fazer diferente hoje, tá? Geralmente eu faço uma leitura corrida,
Mas você vai ver aqui que são 42 versículos. Eu sei que eu já assustei alguém aí que está assistindo ou que vai assistir no futuro. Eu vou ler os 42 versículos. Eu sei que é uma questão bastante ousada da minha parte, até porque, para segurar auditório gosta de coisas previsíveis, né? Eles gostam de saber o começo, o meio e o fim. Né? E eles, quando vem uma coisa muito longa, eles vão falar assim, "Ih, o pregador vai se atrapalhar aí com 42 versos, isso é uma leitura longa, enfadonha, vai ser chato." Bem, eu quero garantir para você que eu termino antes das 11h30. E o segundo ponto é de que a simples leitura já vai mexer com você. Já vai abençoar a sua vida. Então, eu vou ler aqui por partes, tá? Eu vou selecionar algumas partes para fazer leitura. A primeira parte eu vou ler aqui do verso 1 até o 16, e aí depois a gente comenta alguma coisa, e assim eu vou trabalhando, tá bom? Então eu convido você para esse momento de leitura aqui. São 10 horas e 53 minutos. Então, a gente vai até as 11h30 aqui com o nosso culto, tá bom? Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, "Salve, Rei dos judeus." E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, "Eis que eu vô-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum." Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, "Eis o homem." Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, "Crucifica-o! Crucifica-o!" Disse-lhes Pilatos, "Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum." Responderam-lhe os judeus, "Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Respondeu Jesus, "Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem." A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, "Se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, "Eis o vosso rei." Eles, porém, clamavam, "Fora, fora, crucifica-o." Disse-lhes Pilatos, "Hei de crucificar o vosso rei?" Responderam os principais sacerdotes, "Não temos rei senão César." Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Eu queria ler um texto aqui, fora esse texto da Bíblia que eu li para você, um texto de Ellen White que está no livro Desejado de Todas as Nações. Ela escreveu assim, "Pilatos olhou para o homem que guardava Jesus e depois seu olhar repousou perscrutadoramente no mesmo Jesus. Tivera de tratar com todas as espécies de criminosos, mas nunca antes fora levado à sua presença um homem com tais traços de bondade e nobreza. Não via em seu semblante nenhum vestígio de culpa, nenhuma expressão de temor, nada de ousadia ou de desafiadora atitude. Viu um homem de aspecto calmo e digno, cujo rosto não representava os estigmas do criminoso, mas o cunho do céu." Pilatos, ele tinha
evidências mais do que suficientes para não condenar Jesus. Tanto é que ele se recusou aqui em condenar Jesus. Pilatos era instável, Pilatos era inseguro, e esse era o problema dele. A esposa dele havia tido um sonho naquela mesma noite. Aqui era manhã cedinho da sexta-feira aqui. Já era Páscoa. Era a Páscoa judaica. E eles já estavam assim a ponto de celebrar, e geralmente o governante, Pilatos era o governante da Judéia. João se limita simplesmente a ficar aqui no julgamento de Pilatos, mas os outros evangelistas, os evangelhos sinóticos, né, eles trazem um relato e apresentam Jesus sendo levado para Herodes. E a gente não vai tratar desse assunto, porque o texto que a gente está lendo não fala sobre Herodes. Mas eu vou ficar basicamente dentro aqui do julgamento único de Pilatos. Pilatos aqui olha para Jesus e ele não vê pecado, ele não vê crime nenhum naquele homem. Ao contrário, olha que interessante as palavras de Ellen White. Ela diz assim que quando ele viu Jesus, ela fala assim, mas nunca antes fora levado à sua presença um homem com tais traços de bondade e nobreza. Veja, a forma como Jesus se apresentou diante de Pilatos ali foi com nobreza, bondade. Pilatos olhou para Jesus e ele recebeu ali naquele mesmo instante uma carta que a esposa tinha escrito. Ele recebeu essa carta e ele viu a advertência, olha, não se envolva com esse homem, não queira julgar este homem. Eu sofri muito por causa dele no sonho. E você pode acreditar ou não no que eu vou te falar, mas Ellen White relata o conteúdo do sonho que a mulher de Pilatos teve. Ela viu Jesus na cruz. E ela viu que ele era inocente e que ele era o Filho de Deus. Pilatos recebeu aquilo, mas ele ficou titubeando entre manter o seu poder, porque a Judéia era um local bastante instável. Era a pior região de Israel para se governar, por conta que Jerusalém estava ali, por conta dos ideais e da religião que era tão presente ali naquele local. Os costumes judaicos estavam todos ali envolvidos e muitas vezes oprimiam ao povo. E Pilatos ficou com medo do povo. Ficou com medo do povo. E ele não queria julgar Jesus e mandou ele para Herodes. Herodes era o governador da Galileia e Jesus foi apresentado como Galileu. Mesmo tendo Jesus nascendo em Belém, que é na Judéia, Jesus viveu muito tempo em Nazaré, que é Galileia. Então, Pilatos jogou a batata quente na mão de Herodes. E Herodes quis ali, eu não vou entrar muito em detalhes, ele quis que Jesus fizesse um sinal, ele quis que Jesus fizesse alguma coisa miraculosa, porque ele queria ver espetáculo, né? Herodes, ele vivia uma vida muito licenciosa, né? Uma vida muito promíscua. E ele era muito afeito aos sentimentos, movido pelos sentimentos. Então ele queria um espetáculo ali, ele queria ver uma espécie de que Jesus fizesse alguma magia, alguma curasse. Herodes introduziu coxos, introduziu doentes na presença ali de Jesus para que ele curasse, mas Jesus não disse uma palavra com Herodes. Uma palavra. E Herodes também ficou com medo, sabe por quê? Porque desde o momento em que ele pediu a cabeça de João Batista naquele prato, na verdade Herodias pediu, Herodes nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Herodes vivia perturbado depois daquilo. E ele falou, não, eu não vou também agora condenar este homem. E mandou de volta para Pilatos. E aí, Pilatos, claro, havia ali uma questão política. Pilatos e Herodes não se davam bem. Pilatos resolveu mandar com a intenção de fazer tipo umas pazes, de criar um clima agradável entre eles. Mas aí Herodes ficou com medo de tomar a decisão e mandou de volta para Pilatos. E aí a gente chega aqui nesse momento. Um momento crucial da história. Pilatos, os outros evangelistas vão dizer que ele lava as mãos
essa expressão ficou famosa para dizer assim, ó, eu não tenho responsabilidade para com esse homem. Mas na verdade ele tinha. Ele foi participante. Pilatos podia ter declarado, e veja, eu honestamente queria que Pilatos tivesse dito assim, olha, eu não vou condená-lo. Mas Pilatos foi vacilante. E Pilatos mandou açoitar Jesus com a intenção de que as pessoas mudassem de ideia. Falou, não, ele já recebeu a pena dele. Ele já recebeu o que merecia, então nós não vamos avançar com isso. Mas a turba, inflamada pelos sacerdotes, inflamada por aqueles que estavam ali, os guardas dos saduceus que estavam ali, eles acabaram pedindo para que Jesus fosse crucificado. E realmente o verso 17 diz para a gente o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Pilatos não encontrou um outro caminho senão realmente condenar Jesus à crucifixão. Ele teve opção, ele tinha a possibilidade, Jesus morreria de qualquer maneira, ele tinha a possibilidade de não ter crucificado ou não ter autorizado, assinado a sentença de morte de Jesus. Mas ele fez assim. Ele, com medo de perder a função, o cargo, a posição, o prestígio, ele acabou atendendo ao apelo popular da turba, que pedia: crucifica-o, crucifica-o. E é interessante que a gente não pode confiar realmente no povo. Há um ditado popular aqui no Brasil que diz que a voz de Deus é a voz do povo. Ora, isso aqui se prova uma inverdade quando a gente lê a Bíblia. Porque uma semana antes, no domingo, famoso domingo de Ramos, Jesus entra no templo e ele é aclamado por uma multidão de pessoas que dizia: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa multidão aclamava a Jesus, louvava a Jesus e o recebia como rei naquele momento. Alguns dias antes, no domingo, e na sexta-feira, uma turba grita: crucifica-o. Aí você pode me dizer assim: pastor, mas pode ser que não seja o mesmo grupo de pessoas? Ora, mas aonde estava aquela turba que gritava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor? Enquanto essa gritava: crucifica-o. Na verdade, eu tenho a mesma impressão de que pessoas que estavam na primeira também estavam na segunda. Inflamados pelos sacerdotes, inflamados pelos líderes religiosos, pediam a morte de Jesus. Não dá para confiar realmente. A gente vive uns momentos muito difíceis na atualidade, né? Onde as pessoas ditam aquilo que os líderes vão fazer. Mas eu gosto de líderes que ouvem o povo, mas que, acima de tudo, ouvem a palavra de Deus. Sabe, eu não sei se esse vídeo vai chegar para ele, mas o Dr. Rodrigo Silva, professor Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, foi meu professor de teologia. E ele está fazendo uma semana de oração no NASP, Campus São Paulo. E eu assisti, eu estou acompanhando a semana. Não sei se esse vídeo vai chegar para ele, eu não tenho nenhuma intenção de demagogia para com ele. Mas você me vingou. Na verdade, eu venho sofrendo com muitas críticas que são feitas à igreja. E eu só vou falar isso, eu não vou falar mais do que isso.
E essa semana, Dr. Rodrigo, você foi a resposta de Deus às minhas orações. Sabe, as pessoas vão muito pela modinha de falar mal da igreja. Eu fico preocupado porque eu sei que a igreja é débil e eu sei que ela é defeituosa. E essas palavras não foram escritas por um crítico da igreja. Essas palavras não foram escritas por alguém que está de fora dela e a critica, não. Essas palavras são palavras de Ellen White. Ellen White escreveu, e eu não gostaria que ela tivesse escrito o que ela escreveu, mas ela disse que a igreja é débil e defeituosa. Eu sei que a igreja tem falhas, e eu vou te dizer, você que critica a igreja, você nem sabe metade do que eu sei. Você nem sabe metade do que o Dr. Rodrigo sabe a respeito das falhas da igreja. E mesmo assim ele ama a igreja, e mesmo assim eu amo a igreja. E eu vou te dizer, mesmo assim Jesus ama a igreja, mesmo com todas as críticas e falhas. Então não dá para confiar mesmo na multidão, porque é a mesma que aplaude, é a mesma que vai dar a paulada. É a mesma que vai reclamar da igreja. É a mesma que vai crucificá-la. Desculpa com essa analogia que eu estou fazendo. Mas Jesus foi aplaudido. Mas veja como não dá para confiar na opinião pública. Uma semana depois, aliás, nem uma semana depois, pedem a cabeça de Jesus. Pedem para crucificá-lo. E Pilatos assina a sentença de morte de Cristo. Cristo vai carregando a sua cruz, e ali tem a famosa Via Dolorosa, Via Crucis. Jesus passa por vários caminhos ali, até chegar fora da cidade, onde ele é crucificado. E interessante que Pilatos escreve, de maneira até, não sei se irônica, ou se Pilatos realmente estava sendo sincero ao escrever, ele coloca uma plaquinha escrita em 3 idiomas, em hebraico, latim e grego: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E os líderes religiosos se incomodam com aquela frase e digam: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Queridos amigos, nós precisamos voltar a nos lembrar da mensagem da cruz. Nós precisamos voltar a nos lembrar de que nós temos essa mensagem do Evangelho a pregar. Nós precisamos entender que Jesus aqui, ao depor a sua vida, ele fez para que nós tivéssemos vida. E ao contrário do que muitos pensam, de que Jesus sonhou com o reino e que o que surgiu foi a igreja, a decepção, a igreja é a decepção dos sonhos de Deus, como alguns pensam. Eu não penso assim e a Bíblia não pensa assim. O verso 23 em diante narra para a gente que os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, porém era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que
no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Bem, aqui o relato de João omite muita coisa, omite os bandidos que estavam na cruz ali com Jesus, mas ele dá ênfase a algumas questões teológicas. Eu não sei se você já parou para pensar aqui, essa água que sai, água com sangue sai do lado de Jesus. O fato de Jesus ter ali bebido vinagre com uma esponja, da mãe dele estar ali no relato da cruz, e dele falar assim: mulher, eis aí o teu filho. Isso aqui, para o leitor joanino, ele consegue fazer algumas sinapses, algumas conexões quase que naturais. Quando ele ouve essa palavra mulher, Jesus se dirigindo à mãe dele, logo o leitor vai se lembrar do primeiro milagre que Jesus realizou. Do primeiro sinal lá em Caná, nas bodas, no casamento, quando Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? Você vê que o tratamento que ele deu lá, de fato, não era um tratamento ríspido, não era um tratamento áspero, mas era um tratamento de respeito e carinho, porque aqui na cruz ele está morrendo e ele ainda se preocupa com a mãe. O pai dele não estava, Maria era a mãe biológica, o José era o pai que lhe deu o nome. No entanto, José não estava aqui, provavelmente, com 99,9% de certeza, José era morto, José já tinha falecido. José tinha filhos do primeiro casamento, então ele já tinha uma certa idade. Então ele não estava aqui nesse momento da cruz, da crucifixão, né, ou crucificação, as duas palavras estão corretas. José não estava aqui, mas Maria estava. E é curioso que João, o evangelista, ele fala assim: aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. João está ali se ocultando na cena, mas ele está ali. E Maria é entregue, fala assim: ó, mulher, João é teu filho agora, e João, essa é tua mãe. Então João cuidou de Maria, e Maria cuidou de João. Mas a cena que me chama a atenção é o fato de que ali naquele momento Jesus bebe vinagre, quando ele diz: tenho sede, e sai sangue e água do lado dele. Essa cena aqui me lembra realmente o momento da transformação da água em vinho, lá no casamento. Essa cena me remete a isso, e eu não posso deixar de ver as implicações teológicas, porque, veja, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são narrativas. Não é que eles tenham um propósito histórico, mas eles narram aquilo que aconteceu. João não somente narra, mas João implementa teologia no seu escrito. E João está fazendo, sim, uma conexão com o primeiro milagre. João está mostrando que Jesus, no início do seu ministério, ofereceu o melhor para a humanidade, porque foi essa a fala dos que estavam na festa. Geralmente se oferece o melhor vinho no início da festa. E no final se oferece o pior, porque já está todo mundo embriagado mesmo. Mas vocês ofereceram aqui o melhor no final. Veja, Jesus oferece o melhor para a humanidade. E vejam o que a humanidade oferece para Jesus no fim do seu ministério. Olha que interessante isso daqui. Olha que conexão incrível. Jesus oferece o melhor de Deus e o pior do homem.
Jesus tem sede e para ele é oferecido vinagre. A gente lê vinagre porque foi traduzido vinagre, mas na verdade é vinho. É um vinho de quinta categoria. Um vinho utilizado para purificação, para limpeza. Não era um vinho para beber, por isso que o texto diz vinagre. Era um vinho de quinta classe. Jesus oferece o melhor, o homem oferece o pior. O homem oferece o pior. E do seu lado jorra sangue e água. Assim como o primeiro Adão teve Eva retirada da sua costela, Jesus tem a igreja retirada do seu lado. A igreja, ela existe desde o Sinai. Mas a igreja, na sua versão cristã, a igreja no seu entendimento da vinda do Messias, a igreja do Messias, ela nasce a partir deste momento. Ela surge do seu lado. E eu vou te dizer uma coisa, eu jamais falaria mal da noiva de Cristo. Eu jamais falaria mal daquela a quem Jesus idealizou. Por mais defeitos de caráter, por mais defeitos essa mulher tenha, ela é a noiva de Cristo. Ela não é a minha noiva, mas ela é a noiva de Jesus. Nasce a partir de Jesus, a igreja. Ela surge. E interessante que os primeiros adeptos são mostrados como pessoas que vieram de fora. Pessoas que não faziam assim parte declaradamente do grupo de Jesus, quando a gente lê os versos 38 em diante. E eu vou voltar aqui na parte onde Jesus fala está consumado para ser a conclusão do sermão desta manhã, mas eu quero ler os versos 38. A partir do 38 diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos, discípulos de Jesus não declarados, discípulos de Jesus que não faziam parte do povo de Deus. Aliás, deixa eu corrigir, discípulos de Jesus que não faziam parte do grupo dos 12, discípulos de Jesus que não faziam parte do grupo daqueles que se autodeclaravam seguidores do Messias, mas que ocultamente mantinham a sua relação com Jesus, não tinham declarado publicamente essa relação com Cristo. José de Arimateia e Nicodemos representam muitos daqueles que não estão na igreja. É a chamada igreja invisível. Aqueles que não fazem parte ali do corpo visível de Cristo. Sabe, a igreja de Jesus realmente é maior do que a igreja visível. Ela é composta da igreja que você vê e da igreja que você não vê. A igreja de Jesus é maior do que a igreja adventista do sétimo dia. Ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. José de Arimateia e Nicodemos, mesmo que secretamente, nutriam por Jesus um amor a ponto de, no momento da crucifixão, Jesus já morto aqui, eles pedem para que o corpo fosse retirado. Eles tomam o cuidado de zelar por Jesus neste momento. Jesus, na cruz, ele disse:
está consumado. E é com isso que eu termino o sermão desta manhã. A palavra grega que registra esse está consumado é a palavra tetelestai. Tetelestai, ela é uma palavra muito interessante porque a arqueologia acabou trazendo uma luz e ampliou o conhecimento de tetelestai. Em muitos documentos do primeiro século, foram encontradas palavras, documentos como apólices, promissórias. Foram encontradas uma palavra, uma espécie até de um carimbo no documento. E não imagine carimbo como nós temos hoje, também não imagine um documento como nós temos hoje em papel sulfite, tá? Mas foram encontradas essas palavras repetidamente nesses documentos. A palavra tetelestai, tetelestai. E nessas promissórias, isso significava está pago. A dívida que você contraiu está paga agora. E é isso que Jesus está dizendo, a dívida que nós temos, ou que nós tínhamos com Deus, ela está paga. É isso que Jesus está dizendo. E nesta manhã de sábado, eu quero convidar você a depositar o seu fardo diante de Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele é quem ama esta igreja e foi Ele quem a criou. E Ele disse, tuas dívidas estão pagas. A tua dívida com o céu está paga. Você não precisa mais morrer. O salário do pecado é a morte, sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cris, canta pra gente essa música. E que esta música possa alcançar você, aquilo que esse sermão não conseguiu fazer, que esta música faça neste momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Pai e nosso Rei, louvamos o nome do Senhor na manhã deste sábado. A história da paixão de Cristo, ela mexe muito conosco. Ela mexe com a nossa mente, ela mexe com as nossas emoções, mas de forma bastante racional nós queremos declarar nosso amor pelo Senhor. Nós queremos declarar a nossa alegria pelo sacrifício, porque o Senhor nos substituiu na cruz, porque o Senhor em momento algum vacilou, mesmo sofrendo escárnio, mesmo sendo zombado, mesmo sendo martirizado, o Senhor foi um sacrifício vivo. E o Senhor entregou a sua vida para que nós tenhamos vida. O Senhor viveu a vida como a vida de um verdadeiro Cordeiro de Deus. E aqui na cruz, o Senhor entrega a vida para que nós tenhamos vida. A tua morte foi para o nosso bem. E nós te agradecemos.